que tem relação com prosperidade. Eu falei, Carminha, é esse assunto que eu vou tratar logo mais na escola dominical. Aí eu falei, eu espero que o Senhor me dê graça para que eu prossiga com a sabedoria, habilidade, inteligência, unção que Deus usou, possa me usar para eu mostrar que há uma relação entre amor e mordomia cristã. Há uma relação entre amor e até prosperidade, que não é o tema de nossa lição hoje. A gente vai falar até sobre o viés negativo da chamada teologia da prosperidade. E por que eu estou falando da relação de amor? Porque o amor, esse é um estudo que no futuro, quando cair na escola dominical, se tiver a oportunidade, nós vamos ministrar sobre ele, e eu tenho desejo de escrever alguma coisa sobre ele, porque o amor é a base do trono de Deus. Todas as ações que Deus implementa, todos os seus atributos estão ligados ao seu perfeito amor, o chamado amor ágape. E Deus, por termos criado a sua imagem e semelhança, no ato que ele soprou em nossas narinas, naquele boneco de terra em que ele, não sabemos como foi exatamente, mas soprou sobre nós o fôlego de vida, ele nos transmitiu também parte dos seus atributos. Atributos, como nós estudamos em uma das lições desse trimestre, do trimestre passado, são características que todos os seres humanos têm, e Deus, por ser uma pessoa, ele também tem atributos. E esses atributos divinos, eles têm uma divisão, teologicamente, os teólogos fizeram uma divisão de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, dos principais, a gente fala da onipresença, onipotência, onisciência. Só Deus é o Todo-Poderoso. Porém, os atributos comunicáveis de Deus, como amor, misericórdia, benignidade, longanimidade, são atributos que são transmissíveis para nós. Então, eu entendo que no momento em que Deus soprou sobre nós o fôlego de vida, parte desses atributos também foram imputados no ser humano ali criado. E dentre desses atributos, o que nós abordamos na lição de hoje, vamos fazer um link de mordomia cristã com o amor de Deus, é o atributo do amor. E esse amor, eu coloquei ele em uma via de mão dupla. Quando nós falamos amor de Deus para com o homem, abordando nesta lição específica de hoje de mordomia cristã, nós estamos falando de provisão. O Deus de amor, relação com o homem, no ato, na ação, no estudo da mordomia cristã, é um movimento de provisão em favor do homem. E esse amor que foi imputado no coração do homem por Deus, no sentido inverso, terra-céu, é homem, Deus, e a nossa atitude, o contraponto da provisão de Deus, a nossa atitude é a atitude de gratidão a Deus. Então nós vamos ver na lição de hoje, até um pouquinho me antecipando, que estaria mais na frente, quando a gente contribui com dízimos e ofertas, nós estamos manifestando amor ao nosso Deus. O texto, na verdade, quando a gente inicia, eu acho que já no texto áureo da nossa lição, não no texto áureo, mas na verdade prática, então ele já está na nossa tela, nós podemos ver antes, na anterior, meu irmão. A sutileza quanto à mordomia cristã, o texto áureo diz, e, eu botei aí em vermelho, que não está no texto bíblico, só para entender, eu botei não, na verdade está na lição da escola dominical. E aí, essa pessoa é Abraão. Deu-lhe o dízimo de tudo. Então, a gente, começando já vamos abrindo e se aprofundando mesmo nesse versículo. Deu-lhe o dízimo de tudo. Eu falei para vocês um tempo atrás que eu frequentava uma igreja por muitos anos e tinha um irmão que discutia, uma discussão teológica interessante. Eu devo dar sobre o bruto ou sobre o líquido? Eu falei uma vez, se ele vier me fazer a pergunta, eu falei assim, meu irmão, não dá sobre nenhum dos dois, porque na verdade o seu coração não está
de contribuir, o seu coração não está de amor. Você está querendo uma maneira que você consiga justificar para você mesmo, você dá o mínimo possível e está bem com Deus. E não é essa a ideia da contribuição. Então ele nunca veio me indagar sobre esse assunto. Se ele viesse me indagar, eu ia matar na lata. Não esqueça, nenhum nem outro, não precisa dar nada não. Mas, graças a Deus, ele nunca veio me indagar, e por isso eu nunca fiquei, ele não foi de mal comigo, menos um problema que eu tive. Mas na verdade prática diz assim, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. Vê que o escritor, quem escreveu, não colocou obrigação, porque obrigação é algo imposto. Obrigação é algo que estava na lei no Antigo Testamento. Era uma imposição da lei contribuir com o dízimo. Na visão do Novo Testamento, não é uma obrigação. A gente pode entender que seja como o nosso irmão que escreveu a lição colocou, um dever. E aí ele complementa, e eu coloquei em vermelho, mais que um dever, contribuir para a obra do Senhor é um privilégio. Nós somos privilegiados em podermos contribuir para a obra de Deus, porque veja bem, se você é associado de um clube, você contribui para aquele clube, você fica satisfeito, não, essas obras que estão sendo feitas, elas têm a minha contribuição, e você já fica feliz, você entrar, puxa vida, que bom, aquela sugestão que eu dei, aquela contribuição que eu dei, se materializou na reforma de determinada coisa. Aqui é um privilégio que nós estamos contribuindo para a obra de um Deus criador de todas as coisas, e Ele nos dá a oportunidade, o privilégio de ajudar, contribuir para a manutenção da sua obra. Então veja, se nós amamos esse Deus, como eu falei, é um privilégio a gente contribuir. E o nosso irmão muito bem colocou isso aqui. É a expressão de gratidão ao nosso Deus. Então, o ato de contribuir não é obrigação, mais que um dever, como falamos que é privilégio, e é uma expressão de gratidão a Deus. Porque pensa bem, isso aqui difere a teologia da prosperidade de uma teologia sã de contribuição de ofertas e dízimos. Nós vamos falar mais na frente, mas a gente pode já fazer uma introdução aqui. Quando você contribui, não importa qual volume, na verdade você já foi abençoado para fazer aquela contribuição. Então, não importa, como eu digo, o volume, se é muito ou se é pouco, a gente vê na contribuição daquela viúva que Jesus falou, que o valor que ela deu foi o menor, mas tinha o maior significado. Então, nós já fomos abençoados para dar aquela contribuição. Quando a gente entra na visão da teologia da prosperidade, que nós vamos ver, é uma inversão de papel. Eu vou dar, mas eu vou comprar o favor de Deus para comigo. E Deus, Criador de todas as coisas, Senhor da prata e do ouro, Ele não vai ser comprado por qualquer valor que possamos dar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, isso é uma visão distorcida, uma visão que a lição aborda, essa sutileza de desvirtuar algo que é feito por amor, por algo que é feito por barganha. Isso acontece às vezes nas próprias famílias. Às vezes, eu conheço algumas famílias em que as pessoas dão coisas para os seus filhos, achando que pelo ato de comprar determinada coisa para o filho, haverá de comprar o amor daquela criança, daquele menino, daquela menina. Isso é um erro. Amor não se compra. Quando a gente compra amor, isso não é amor verdadeiro. É um falso amor. É um engano de que eu estou... Até nessa relação pai e filho humano, tem essa relação também de Deus como pai e nós como filhos. Não se compra amor. Deus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados por amor. E nós o aceitamos e nós contribuímos também por amor, gratidão, reconhecimento por tudo que Ele fez em nossas vidas. Então não há barganha em relação a Deus. Porque você, quem costuma negociar no mundo empresarial, você tem assim, eu posso chegar até 10
nesse empreendimento que eu vou comprar, você vai começar com 5, por outro lado, quem quer vender, ele colocou o preço de 15, e eu vou barganhar, vou negociar, e no mínimo que eu aceito é 10, aí chega lá no 10, quem está vendendo está feliz, quem está comprando está feliz. Na verdade, a pessoa que estava vendendo, ele não queria 15, ele queria 10, quem estava comprando acha que 5 era pouco, mas aceitava 10, ficou todo mundo feliz. Isso é barganha entre seres humanos, entre pessoas, seres imperfeitos, que têm as suas limitações e precisa daquilo. Alguém precisa comprar o carro para usar no seu trabalho. Alguém precisa vender o carro porque é uma empresa e tem que gerar resultados. Mas com o nosso Deus não existe esse tipo de coisa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Então não tem barganha com Deus. Ele é Senhor, né? Então, meus amados, seguindo em frente, expressão de gratidão por todas as bênçãos dispensadas por Ele. A leitura bíblica em classe, podemos aproveitar e vamos ler juntos, todos. Se você não tem a sua revistinha, tem ali projetado, né? E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Então eu destaquei em vermelho Melquisedeque, que é o tipo do ministério do sacerdócio de Jesus Cristo, sem início e sem fim. E esse homem, esse Melquisedeque, o texto nos está dizendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, diz, bendito, olha que bonito, eles não se conheciam, ou pelo menos a Bíblia não deixa claro que Melquisedeque conhecesse Abraão, mas ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. E nós pentecostais, esse é um tema que nós vamos abordar no futuro, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós somos pentecostais. Nós cremos na manifestação plena do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Mas eu temo que tem pessoas que não sabem o que é ser pentecostal, o que é pertencer a uma igreja pentecostal. No futuro, em nome de Jesus, nós vamos estudar sobre esse tema em algum momento da escola dominical, ou alguma ministração que for possível, nós vamos ministrar. E, como eu estava falando, ele de cara, ele já procurou, o texto registra aqui, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Então, Abraão, meus amados, do Deus Altíssimo. Ele precisa, nós precisamos sermos conhecidos como o Nilo, a Carminha, Márcio, Elias, não importa, como aquele é do Deus Altíssimo. Amém. Amém. Então, as pessoas precisam, o mundo precisa ver em nós, a despeito de nossa pequenez, da nossa imperfeição, precisa ver Jesus Cristo em nós. Abraão, bendito do Deus Altíssimo. E o final do versículo 20, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então poderia Abraão também dizer, pô, eu não sei quem é esse tal de Melquisedeque? Quem é esse camarada? Esse cara, será que ele não é um espertalhão que ele vem aqui querer pegar o meu recurso? Não. Ele também, tocado pelo Espírito Santo de Deus, que era um homem que tinha comunhão com Deus, e os textos bíblicos nos relatam sobre isso, deu-lhe o dízimo de tudo. Não ficou questionando, não, isso aqui, eu já fui para lá, quando eu fui, ele poderia começar a questionar assim, como esse conhecido meu. Não, quando eu fui para a batalha, eu já tinha isso aqui. Então eu fui lá e consegui, mas esse tanto, então isso aqui eu já tinha dado o dízimo. Isso aqui eu vou dar o dízimo somente daquilo. Não, o texto bíblico diz que ele deu o dízimo de tudo. Introdução.
a gente tem aí, a nossa edição de hoje versa sobre a chamada teologia prática. Eu gosto sempre de botar essa abordagem para entender teologia prática, é o ramo da teologia que trata de temas teológicos voltados objetivamente para a vida prática do dia a dia da igreja. Então a mordomia cristã é um assunto da vida prática no dia a dia da igreja. Eu gosto também de colocar a definição do termo, que também está na revista da Escola Dominical. A etimologia da palavra mordomia vem do latim, majordomos, não sei se é assim a pronúncia correta, é o administrador de uma casa. No sentido bíblico, nós colocamos administrar com prudência e sabedoria os recursos materiais e imateriais, isso é importante, eu deveria ter grifado em vermelho, mas vou fazer uma observação. Que o Senhor colocou em nossas mãos pela sua misericórdia. Recursos materiais é o nosso dinheiro, okay? Ou o equivalente disso. Recursos imateriais são as habilidades, esse é o próximo ponto que nós vamos abordar. São as habilidades que Deus nos deu. É a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não é material no sentido de eu conseguir palpar, por isso que está escrito aqui imaterial, mas que é algo real em nossas vidas. Poderia filosofar, dizer que é algo metafísico, que está acima do físico, do dia a dia, do palpável, mas é algo real no sentido que nós sentimos a presença do Espírito Santo em nós. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo entendem de forma mais clara. Aqueles que ainda não o são, o desafio de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Essa experiência única na nossa relação com Deus. E a gente é algo sobrenatural, é algo extraordinário que devemos buscar. Por isso que eu abordei no início o ser pentecostal. O buscar o batismo do Espírito Santo deve ser algo que nós desejamos. Estamos ansiosos para isso, buscarmos a plenitude da manifestação de Deus para conosco. Torna-nos mais santos que os outros? Não é nesse aspecto, que o batizado com o Espírito Santo é mais santo ou mais perfeito que o outro. Não é nesse aspecto. É uma promessa de Deus para nossas vidas. Ontem a Carminha estava cantando, recebeu um vídeo daquela música assim, leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Meus amados, quem escreveu esse hino, a letra dele, é um poeta, e é alguém que deseja, tem em seu coração, tem a certeza, possivelmente frequentou a escola dominical, que sabe que existe um nível mais profundo de intimidade com o nosso Deus. E é isso que nós queremos, deve ser um desejo contínuo na nossa vida, buscar mais e mais do Senhor. Aquele texto do Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então buscar, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta abre. Então, a Bíblia está cheia de versículos, de ensinamentos, de buscar mais a presença do nosso Deus. E, no sentido bíblico, isso, que o Senhor colocou em nossas mãos pela sua misericórdia, completando a definição no sentido bíblico. Colocou em nossas mãos. Meus amados, não importa o que for, se o Senhor colocou em nossas mãos, façamos com excelência. Não importa se é limpar a igreja, não importa se é dirigir a igreja. Não importa se é um cantor do coral ou se é o dirigente do coral. Mas aquilo que Deus colocou em nossas mãos, façamos com diligência, com sabedoria. Tem mais. Mas eu não canto no coral, eu não limpo a igreja, mas nós somos servos do Deus vivo. Mas no ônibus, na escola, no trabalho, nós somos chamados de embaixadores de Cristo. E o embaixador, o que faz? Representa a sua nação, representa os interesses de sua nação. E qual é o interesse da nação de Jesus?
que todos se salvem. Então nós temos esta obrigação, né? Esse privilégio, esquece a obrigação, nós temos esse privilégio de anunciarmos esse evangelho da salvação a todos. No sentido contemporâneo, é usufruir de forma indevida do patrimônio de outro. Então, aquela expressão que volta e meia aparece na televisão. Em Brasília, essa mordomia de algumas autoridades. Esse é o sentido pejorativo da palavra mordomia, né? Então, seguindo em frente, diz aí, os malefícios causados pelo ensino errado da doutrina da mordomia. Mesmo a igreja que é conhecedora do real sentido do termo, tem se deixado enganar pelo inimigo de nossas almas, com sutilezas teológicas que têm enxovalhado a imagem da igreja junto à sociedade. Goste ou não, a igreja é carimbada pela sociedade como um lugar de piedade, um lugar de amor, um lugar de ajuda. Então, quando a gente vê instituições religiosas pervertendo isto, choca e a igreja acaba sendo envergonhada por atitude de alguns líderes, de alguns segmentos. E quando a pessoa não entende que quando a igreja é envergonhada, a questão é muito mais profunda, se fosse assim, a igreja de nome tal fez algo errado, ou está ensinando alguma coisa doutrinariamente muito errada e pervertendo as coisas. As pessoas levam logo isso para Deus, para Jesus Cristo, e começa a desqualificar esse Deus de amor em função de atitudes erradas de algumas pessoas, de alguns líderes ou de alguns segmentos religiosos. Mateus 22:19, errais não conhecendo as Escrituras. Então, o frequentar a escola dominical, eu já falei isso aqui em uma outra aula da escola dominical. Eu acho que o culto mais importante da igreja é o culto da escola dominical. Porque aqui a gente aprende os rudimentos da fé. Aqui nós aprendemos de não sermos levados, como o apóstolo Paulo falou, em ventos de doutrina. Quando a gente é um frequentador da escola dominical, um estudioso da palavra, quando a gente ouve alguma coisa diferente, opa, aguenta aí, alto lá, isso não é o que a palavra ensina, isso não é o que eu aprendi. E a gente rechaça isso em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, mas lamentavelmente, a escola dominical não é o culto mais frequentado. Mesmo que a gente mude o horário, pastor, ainda temos pouco, daqui a pouco a gente vai ter um culto cheio, né? Mas a escola dominical ainda, as pessoas não perceberam a importância de frequentar a escola dominical. Não é mecânico. Também não adianta vir aqui, não, opa, 5 horas eu tenho que bater o ponto lá na escola dominical, o pastor não reclamar. Também não resolveu, então fica em casa. Tá certo? É tudo por amor. E aí, esse texto coincidiu de Timóteo, porque o amor é dinheiro, a raiz de toda espécie de males, quando a gente coloca o dinheiro acima do serviço à obra de Deus. E por isso, esse amor descontrolado ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou dizer, nem amor descontrolado. Qualquer forma de amor que tenhamos ao dinheiro, porque o dinheiro é necessário, amém, é bom, precisamos ter, quanto mais tiver na nossa conta, amém, glória a Deus, aleluia, mas o nosso coração não pode estar ali no dinheiro. O dinheiro é meio, o dinheiro não é fim. Da mesma forma que o trabalho, você sabe que o workaholic, aquele cara que precisa de um médico porque ele é viciado em trabalho, porque o trabalho deixou de ser deixou de ser meio para ser fim na vida dele. Eu trabalho, eu gosto do trabalho que eu faço, mas o meu trabalho não é fim. Fim é louvar, glorificar a Deus e estar junto da minha família. O meu trabalho é meio para que eu possa gerar condições para que a minha família seja bem atendida, que eu tenha tranquilidade, que eu possa estar na igreja, que eu possa ajudar na igreja, etc, etc. Então, quando a gente coloca dinheiro como fim da existência, a nossa razão é ganhar dinheiro, nós substituímos, esse é o tal do amor ao dinheiro, substituir o amor a Deus pelo amor ao dinheiro. E em nome desse amor eu passo sobre tudo. A minha ética passa a ser uma ética utilitarista. O que é isso? Isso é útil para eu atingir o meio, o meu fim? Então eu vou passar por cima
coitado do irmão Walter, eu vou atropelar o irmão Walter, passar por cima dele, porque o meu objetivo é estar depois dele. Aí o ser humano, quem estiver no meio da igreja, já era. Então, isso não é, a ética utilitarista não é uma ética cristã. Né? Jesus ensinou muito bem. Parte, o lampejo dessa ética, ele disse, olha, se pedirem para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se pedirem a capa, você dá 2. Aí pega mais ainda a manifestação do amor de Deus. Se esbufetear um lado, você dá um murro no outro. Não, você dá o outro lado. Essa é a ética cristã. E um versículo mostrou, e tem outro versículo que é assim, tremendo, mas esse tem que ir de memória. Mateus 7,12. Não faça pelo outro aquilo que você não gostaria que fizesse por você. Já pensou? Que mundo maravilhoso seria se todo mundo vivesse o Mateus 7,12? Mas todo mundo, inclusive a igreja. Né? Todo mundo, nós quer botar na conta do mundo. Nós vivêssemos o Mateus 7,12. Nós. Seguindo em frente. Essa questão, você sabe, minhas amadas, quando eu estava escrevendo essa lição, eu pensei nessas irmãs abençoadas que fazem o lanche depois da igreja. Aquele, como é o nome dessa irmã? Gleide. Gleide? Gleide. Irmã Gleide, quando eu estava fazendo a lição da escola dominical, eu lembrei da senhora que entrou com aquele aventalzinho bonitinho, escrito o que aqui? Espaço gourmet. Espaço gourmet das demais irmãs da senhora também. Eu lembrei de você e falei, Jesus, eu não posso deixar passar. Por que isto? A lição, ela aborda mordomia no aspecto financeiro. Mas olha o que está escrito ali, que eu botei em vermelho. Mordomia do tempo e atributos. No caso específico, me permitem usar vocês, que eu já comecei a falar. O tempo de, poderia terminar o culto, vou para casa, vou para o shopping, vou para qualquer lugar. Mas está, olha só, está contribuindo com o seu tempo. Vamos outro ponto. Se não me engano, foi a senhora que disse que fez a comida em casa. Ou não importa, quem faz, quem estiver fazendo, ok? Está, e eu provei. Algum dia, às vezes, não como sempre, porque eu tenho alergia a alguns temperos, então eu fico meio resistente a comer. Mas outro dia eu comi o cachorro quente sem o tempero, estava uma delícia. Mas o que eu quero dizer, atributos culinários. Então, esses atributos culinários foram disponibilizados para a obra de Deus. Então, isso é mordomia do tempo e mordomia dos atributos. Quem tem atributos para ministrar, aconselhar, ensinar, nós estamos, de certa forma, dizimando parte do nosso tempo e dos nossos atributos para edificação da obra do Senhor, para abençoar os irmãos, para depois do culto, neste caso específico, além de terminar, vai ali, lancha e cria aquele, mais do que o lanche da igreja, mais do que o financeiro que possa entrar. É o espírito, a comunhão que é gerada entre os irmãos. Isso é igual o cartão América Express, tem coisa que não tem preço. Então isso não dá nem para comprar com o cartão América Express. Amém? Então, seguindo em frente. E o apóstolo Paulo, ele é tremendo. Em 2 Coríntios 12:15, ele deixa assim: e de muito boa vontade, então não é por imposição, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. É o apóstolo Paulo dizimando a sua vida, a sua saúde, o seu tempo, tudo pela obra de Deus, porque ele tinha a visão clara que Deus morreu para perdão dos seus pecados, que Jesus, o Deus homem, morreu na cruz para resgatar a comunhão perdida do homem com Deus. Então eu vou gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, que é o interesse da obra do nosso Deus. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Minhas amadas irmãs do Espaço Gourmet, se algum momento alguém dizer, elas são muito besta, é esse finalzinho, ainda que sejamos menos amados, gastemos-nos, deixemos-nos gastar pela obra do nosso Deus. Amém? Então isso é dizimar os nossos tempos,
e os nossos atributos. Não apenas, porque a lição abordava muito em parte financeira. Eu quis fazer essa abordagem que não é financeira. E aí, dando sequência aí, eu botei uma interpretação lato sensu, não querendo ser snob metido a besta, mas o lato sensu é uma expressão latina que significa sentido amplo. Eu quero dar uma visão mais ampla do entendimento desse ensino, do ensino da mordomia. Eu peguei esse texto bíblico, de Atos 2, 42, 47. Olha só o que vocês fazem, sobrou para vocês dois, né? Olha o que vocês fazem, isso daí que está aqui. Assim, também, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa primeira parte, estamos aqui, estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, estamos estudando a escola dominical. E cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu não pintei de vermelho, mas depois, é que eu não sou muito hábil em manejar aqui o tablet e o PowerPoint, eu não pintei de vermelho, mas vejam esse meio do versículo. E muitas maravilhas e sinais. Existe algumas igrejas sérias, não estou dizendo que, em especial as igrejas chamadas históricas. Existe uma parte da teologia, uma visão teológica chamada cessacionista, e ensina o seguinte: as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, elas se restringiram ao período apostólico. Depois dos apóstolos, os sinais e maravilhas se cessaram. E nós, volto a dizer, pentecostais, cremos que os sinais e maravilhas são para hoje. São para os dias de hoje. São para a nossa igreja hoje. São para as nossas vidas. A começar com o batismo com o Espírito Santo e como sinal o falar em línguas estranhas. Busquemos, amados irmãos, amém, aqueles que ainda não são, busquemos o batismo com o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para que o paralítico entrar aqui e ele seja curado em nome de Jesus. Amém. O oprimido seja liberto em nome de Jesus. Amém. Para que as pessoas vejam que aqui se manifeste o Espírito Santo de Deus, porque é uma igreja que busca a presença, a manifestação plena do Espírito Santo de Deus. Amém. Falhos, imperfeitos, pequenos, errados, sim, porque os apóstolos também o eram. A gente fala em Paulo e Pedro. Paulo cerrou o pulso para dar um murro em Pedro. Paulo falou que Pedro era apóstata. Pedro cortou a orelha do outro. João, o apóstolo do amor, o bonzinho, falou assim: quer que mande fogo do céu para matar esse povo todo? Então o apóstolo não era diferente da gente. Era imperfeito como nós. Mas eles tinham uma fé inabalável de que, em nome de Jesus, as coisas aconteceriam. Tem na Bíblia escrito que quando Jesus passou, a sombra de Jesus curou alguém? Não está na Bíblia. Pode estar até curado, mas não está. Mas quando Pedro passava, as pessoas levavam os paralíticos para que pelo menos a sombra dele passasse sobre a pessoa fosse curada. A mulher com fluxo de sangue, ela teve que ir lá tocar na orla do vestido de Jesus. Né? Até virtude logo saiu. Tem até um monte de medo. Para de cantar melhor. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curava. Jesus, meu irmão. É muita unção. Foi Paulo não quis sair na mão com Pedro? Paulo nos entendeu com Barnabé? Mas Deus manifestou. Não precisa ser santo perfeito, não. Porque de ser santo e perfeito vai acontecer como Enoque. Vai ser arrebatado essa irmã ainda está demais da conta. Eu vou levar ela para mim, porque ela não pode ficar mais na terra que está perfeita demais. Olha aí. Isso seria maravilhoso. Mas não precisamos chegar nesse nível de perfeição e santidade. Dentro da nossa limitação é crer no Deus de poder e milagres. E a vitória virá, os milagres aparecerão em nome de Jesus. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Trabalho aqui na igreja, vendiam suas propriedades, fazenda, partilhavam com todos. E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa e comiam junto com alegria e singeleza de coração. Sem vaidade, sem arrogância, singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça. Aí que eu coloquei esse versículo, esse conjunto, para que os irmãos entendam. Olha a parte final. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, a igreja.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem aqui nasceu no Evangelho desde criancinha? Levanta a mão assim. Quem? Desde criancinha. Então eu tenho aqui a Carminha, que era irmã, esqueci o nome, perdão. Rosana, e eu não sou também não. Então mais que 4. 4 ou 5 pessoas desse grupo de uns 20. Então vamos assim. 5 em 20, 25%. 25% das pessoas nasceram na igreja. Então o papai, a mamãe, ensina o caminho do menino quando crescer, etc. Mas os outros 25% estavam no mundo. No meu caso, estava no mundão. Eu não era tão bagunceiro assim, mas não estava longe de Jesus. Como eu já falei, criticava. E alguém, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? O irmão José e outros, e a Carminha também, que estava na igreja, tinha o desejo de que eu encontrasse a Jesus Cristo. Como alguém teve desejo de apresentar a Jesus Cristo, irmã Aida, irmão Walter, que eu lembro na escola naval que aceitou Jesus, né? Amém. Então, meus amados irmãos, essa é a missão da igreja, levar a palavra de salvação a todos. Sigamos em frente. Enganosa doutrina da prosperidade. O ensino da prosperidade é bíblico. É bíblico. O ensino da prosperidade. Mas a chamada teologia da prosperidade não é uma verdade bíblica. Ela é antibíblica. Tira Deus de sua soberania e o subordina aos homens. Eu já vi algumas pessoas na televisão dizer assim, se está na Bíblia, Deus tem a obrigação de fazer. Caramba, olha aí, ele passou a ser meu empregado. Ele diz assim, fulano, vou dizer o seguinte, como no meu trabalho, a senhora lá que serve café para gente, dona Silvana, por gentileza, traz um café para mim, traz um chazinho para mim. E ela me traz educadamente, mas educada ou não educada, ela vai trazer, porque ela é paga para isso. Okay? Mas ela é uma pessoa muito gentil, educada, traz com todo prazer e eu agradeço, muito obrigado. Mas essas pessoas que creem na doutrina da prosperidade, você não tem muito obrigado. Se Deus falou, tem que fazer. Seria eu dizer para a dona Silvana, eu não estou nem aí se a senhora está feliz ou não está. Eu quero o meu café aqui, estraga quentinho, traga de camomila o chá e traga água geladinha. Se possível com gás, certo, Ribeirão? Que a água é gostosa. Então, põe Deus como nosso subordinado, como nosso empregado. Esse é um dos erros da teologia da prosperidade. A verdade é a promessa. Deus promete recompensa, sim. Veja só. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Eu vou repetir esse versículo mais na frente, eu vou detalhar. Na próximo ponto, diz assim, a motivação errada do ofertante. Necessidade, olha só. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Caramba, se você for fazer aquele cheque assim, meu Jesus, se eu tenho que tirar 10% e vou dar o dízimo. Isso é com tristeza no coração. Nem dá. A igreja gosta. Quem vai entrar no caixa da igreja vai ajudar, mas está a sua relação com Deus, isso não tem valor algum. Ok? E com necessidade. É aí que entra a teologia da prosperidade distorcida. Eu estou precisando de trocar de carro. Vamos lá, irmão Flávio. Márcio. Taxista, né? Eu preciso tocar, meu taxizinho está meio... já caído, não estou dizendo que o senhor está caidinho não, tá? Mas está meio caidinho, ou não está caidinho, mas já tem lá, vai chegar os 5 anos que a prefeitura manda trocar, se não me engano é isso, né? Mas tem, agora eu vou começar a fazer uma oferta especial para dar o meu táxi, trocar o meu para Deus, eu estou comprando Deus com a minha oferta para ele me dar um táxi melhor. Essa é a atitude errada. A atitude errada é, se eu posso dar mais, eu vou dar mais, independente se Deus vai me dar táxi novo ou não vai dar. Então, é a tal da barganha errada. Então, isso é o erro da teologia da prosperidade. Deus abençoa, mas não desse jeito. E aí, seguindo, a motivação correta do amor. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza. Aí eu botei em vermelho aqui. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, o segredo está aí.
Não é por necessidade que eu preciso melhorar lá no negócio, no açougue, eu preciso vender mais, então eu vou contribuir mais para que Deus toque no coração de todo mundo que compre mais no meu produto. A motivação é errada, necessidade do crescimento. A motivação é, a Bíblia está mostrando aqui, porque Deus ama quem dá com. Então a chave está aí. Não é o volume, é a atitude nossa no ato de contribuir, de ofertar, de dizimar, seja lá o que for. É o ato de, volto a pegar nossas amadas irmãs do Espaço Gourmet. Não, eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Não! Eu vou fazer porque eu sou abençoado e quero compartilhar com os outros a bênção que Deus já me deu. Esse é o inverso da atitude do coração que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Conclusão. Uma verdade bíblica pode ser distorcida para atender a nossa vaidade pessoal. E aí esse texto, sem fé, aí eu botei entre parênteses aí, amor. No original não está escrito isso não. E nem fé no original é amor. Eu só queria enfatizar. O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem amor é impossível agradar a nosso Deus. Contribuir sem amor é um ato mecânico, é um ato de obrigação de lei. Isso não tem valor para Deus. Isso tem valor no cofre da igreja. Amém, tá bom. A pessoa for muito abençoada, eu vou dar aqui 10 mil reais, 20 mil reais. Pô, legal, que bom. O pastor vai ajudar um monte de coisa para ele fazer na igreja, a igreja agradece. Mas, se a pessoa deu no sentido de barganhar, não tem valor para Deus. Né? Seguindo em frente, dízimo. Vê que eu falei isso tudo antes de chegar no dízimo. Porque contribuir com o dízimo é um detalhe de quando a gente entende a obra de Deus dessa forma. Quando entende o amor, a misericórdia de Deus dessa forma. Ele antecede a lei. Entre Abraão e a lei dada no deserto, registrada em Êxodos, tem aproximadamente 450 anos. Então, o dízimo de Abraão foi aproximadamente 450 anos antes de Moisés registrar a lei no deserto. Então, o dízimo, ele é bíblico. E muito mais, não porque ele está na lei, ele é bíblico porque ele antecede a lei, esse ato espontâneo, como nós vimos aqui de Abraão, com Melquisedeque, espontâneo de contribuir para a obra de Deus. Né? Bendito o Abraão, Deus otíssimo, que nós já falamos, né? E deu o dízimo de tudo. Então é bom entender, bíblico não é coisa do Antigo Testamento, bíblico é coisa de Deus, que está no Antigo e está também no Novo Testamento. Você deve ter ouvido alguém dizer assim, eu não dou dízimo porque não está no Novo Testamento. Jesus não falou de dízimo, né? Errais não conhecendo as Escrituras, mas está na Bíblia. Vamos lá. Aonde que está? Não, mas antes disso tem isso aqui. O dízimo na lei, né? Princípio do dízimo no Antigo Testamento, na lei. Manutenção da casa do Senhor. Promessa, provisão de Deus. Olha a diferença do dízimo do Antigo para o Novo Testamento. Memória aí. Manutenção da casa do Senhor. Ok? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois farei prova de mim do Senhor dos Exércitos. Então, a gente está aqui, isso foi escrito sobre a lei. Então, a lei é, você tem que dar. Então, você tem que dar, eu também estou dizendo que eu vou lhe retribuir. Isso é coisa de lei, ok? Isso não é coisa da graça. Aí depois a gente vem na graça. Dízimo no Novo Testamento. Princípio da manifestação do amor de Deus ao próximo. Olha a diferença. Qual é no Antigo Testamento? Princípio, manutenção da casa do Senhor. Novo Testamento, princípio, manifestação de amor a Deus e ao próximo. Antigo Testamento, é lei, eu vou dar e vou cobrar do Senhor o retorno. Que se lasque, irmão Walter. Desculpe usar o Senhor, desculpe o se lasque, a expressão. Que se lasque os outros. Eu com Deus estou bem, estou contribuindo, Ele está me dando, não estou nem aí. Novo Testamento, visão diferente. Manifestação do amor a Deus, nós damos, porque nós o amamos, porque Ele nos abençoou, porque morreu na cruz, etc, etc, etc. E é o nosso próximo. Aí Jesus diz, um novo mandamento vos dou, amarás o Senhor acima de todas as coisas, e o próximo,
Caramba, o próximo! Então, quando a gente está contribuindo na obra de Deus, é para que a igreja tenha condição e possa divulgar o Evangelho para alcançar o próximo. Viu a diferença? Ah, mas não precisa contribuir. Tem texto bíblico para isso? Tem, sim, senhor, sim, senhora. Jesus ratificou a prática do dízimo. Olha só, entendamos esse texto. Jesus dando um passa-fora dos escribas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus batia com gosto desse povo. Porque eles tinham uma visão legalista. Eu tenho que dar porque está na lei, pronto, não tinha amor no ato de fazer. Pois que dais o dízimo, olha o preciosismo deles. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, viu? Aquele produto que vocês usam lá para o gourmet gostoso, dava até o dízimo disso. E aí, Jesus diz assim, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mas não parou aí. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. Esse texto, Jesus está dizendo, está ratificando, você tem que dar o dízimo, mas você precisa também ter misericórdia, fé, amor, etc, etc. Então ele não inviabilizou o dízimo, dá o dízimo, está certo, vocês estão dando o dízimo corretamente, mas para lá, não é só dar o dízimo não. Como é que está o coração de vocês no ato de contribuir? Então precisamos ter esse coração de misericórdia e de fé. Então, Jesus ratificou o dízimo. E o que eu botei aqui em seguida, a prática diária na igreja validava este princípio. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, era muito mais do que contribuir com o dízimo. A pessoa dava até 100% do que tinha lá do patrimônio para o bem da igreja, para aquela comunidade. E esse assunto é tão importante, mas tão importante, que o Espírito Santo de Deus agiu direto. Lembra aquela dupla, aquele casal fantástico, de coração bondoso, que só chamado Ananias e Safira? Olha aí, que foram enganar Pedro. Mas Pedro era pentecostal. Pedro tinha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque vocês não enganaram a mim. Vocês estão tentando enganar o Espírito Santo de Deus. Pum! Caiu o primeiro. Chegou Safira. Safira, aí, como é que foi? Como é que foi? Vendeu? Vendi, Pedro. Pedro, olha, o corretor foi eficiente, vendeu bem. Vendeu até um pouco acima. Cabra bom, que só. E aí? Nós trouxemos tudo. Eu acho que meu marido já viu aí tudo. Pum! Caiu um bolso também. Porque eles não mentiram para o homem, para Pedro. Mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então, enquanto você dá, deixa de dar, Deus, o Espírito Santo de Deus, está vendo o nosso coração. E aquele irmão contribui, a maior contribuição da igreja. Ele foi um peito, o peito de pombo, onde eu falo. É o cara. A igreja vive nas contribuições do irmão. A igreja está sendo abençoada pela contribuição do irmão? Sim. Mas aquele irmão não está tendo nada de bênção da parte de Deus. Nada de reconhecimento, porque ele simplesmente faz pela vaidade. Eu lembro que eu coloquei umas transparências anterior, pela vaidade do nosso coração. Tá certo? Eu quero ser o cara, eu quero ser reconhecido que eu sou o mantenedor da igreja. Tá bom, amém. Mas Deus não está nem aí para essa atitude vaidosa nossa. E por último, nós vamos na nossa conclusão. Deus deu o que tinha de melhor por nós. O que Ele deu que tinha de melhor? Muito bem, a nossa irmã falou, o seu Filho, Jesus Cristo. É o que tinha de melhor. Ele deu por nós. Pecadores, ingratos. Você vê que na cruz estava a humanidade, ali representada. Jesus, um blasfemo do lado e um outro que era bandido também. Olha, isso me veio na memória agora. Eu vou botar na conta do Espírito Santo de Deus que me deu essa luz aqui. Ali estava a humanidade dos dois lados. Aquele que blasfema e aquele que, como nós, reconhecemos Jesus como Senhor.
Aquele que é o blasfemador, desce da cruz, se tu és verdadeiramente o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. E o outro estava do outro lado, disse, nós merecemos isto, mas ele não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí a resposta só para um. Hoje estarás comigo no paraíso. É a igreja ali. Aquele do outro lado que está à direita, somos nós, que éramos tão ruins quanto o outro, mas não blasfemamos, reconhecemos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Simples. Ele contribuiu com o dízimo? Não. Ele foi batizado? Não. Não foi nada. Simplesmente ele, não estou inviabilizando essas coisas, não. Estou querendo dizer o seguinte. Ele simplesmente clamou a misericórdia. Creu que aquele era o Filho de Deus. Ele creu que a solução do problema dele estava naquele homem que estava à sua esquerda. Ou que estava ali no centro entre os dois. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Possivelmente ele ouviu rumores, esse aí é o Filho de Deus, mas ele continuou fazendo os seus erros, continuou no caminho errado. E teve o dia que ele teve um encontro pessoal. Nós tivemos esse encontro pessoal. Nós podemos ser e devemos ser usados como veículo para ser usado por Deus, para que muitos tenham esse encontro pessoal. Isso é manifestação do nosso amor por Ele, porque Ele na cruz morreu por amor por nós. E nós, por amá-lo, temos que também reproduzir Cristo em nós, anunciando o Evangelho a todo aquele que crê, para que tenha vida eterna. E aí, porque Deus amou o mundo, botei entre parênteses aí, o homem, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É o homem da cruz. O homem da cruz somos nós, a igreja. Diz assim, aceitamos, cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E nós temos vida eterna. Também por amor, devemos dar a Ele tudo, a começar pela nossa vida. Quem ainda, eu acho que todos que estão aqui já aceitaram a Jesus. E um dia nós tomamos essa decisão. Decisão de amor, decisão corajosa. E hoje nós somos usados por Deus para levar essa mensagem a todos. Então, meus amados, contribuição, mordomia cristã é isso aí. É um ato de amor, um ato de gratidão nosso pelo Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, por favor. Pode orar? Então coloquemos-nos de pé e vamos agradecer a aula abençoada desta tarde, em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado pela lição abençoada, Senhor. Ore maramachuri cantaraias. Eba cantaraias, churi cantaraias. Deus glorioso. O baixi cantaias, churi cantaraias. Pai, eu te peço em nome de Jesus que haja um renovo nessa igreja. Que haja um derramamento do Srepachiri Cantaraias, do teu Santo Espírito sobre a vida daqueles que ainda não foram batizados. Oh Deus, que haja aqui línguas, que haja interpretações de línguas, que haja operação de milagres e maravilhas. Oh, Deus, é promessa e nós tomamos posse para a nossa vida dessas promessas em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, o culto que vai se seguir. Use a todos que vão participar, louvar, ministrar, a ceia. Manifesta a glória, cura nesta noite, em nome de Jesus. Batiza nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.